Olá, colegas. Olá, professora. Eu espero poder encontrar todos bem. Nós daremos início agora à apresentação do trabalho de Relações Interinstitucionais na Governança Pública com os instrumentos da gestão intergovernamental. Esse grupo é formado por mim, Aline, pela Júlia Duin e também pelo Marcos Vinícius. A política pública que a gente escolheu para estar trazendo aqui é o Plano Nacional do Enfrentamento da Covid-19 no Brasil. A escolha do tema ela é justificada pelo cenário atual, né, que nós estamos vivendo essa pandemia, então pela atualidade do tema. A obra base para o nosso trabalho é o livro publicado em 2010, Os Instrumentos da Gestão Intergovernamental, da Beryl Haddad. Essa que é doutora em Planejamento de Políticas Sociais e também atua como professora na American University em Washington. Em sua obra, percebendo a necessidade de novas habilidades de gestão, ela propôs esse instrumento para facilitar as relações entre os determinados níveis de governo. A autora destaca que, embora as informações recolhidas a partir dessa lista de verificação, elas nem sempre levam a um instrumento específico, elas fornecem um esboço para que os funcionários de programas e políticas públicas pensem sobre o conjunto de abordagens em uma situação específica, que é o que a gente trouxe e é também o que os meus colegas vão estar expondo a seguir. Boa noite, eu me chamo Júlia Duin, faço parte do grupo junto com o Marcos e com a Aline, e o nosso grupo hoje vai falar sobre o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Bom, essa iniciativa do governo começou em 2020, com o início da pandemia do Covid-19, e tem sido levado até nos dias atuais, porque a gente ainda não saiu de pandemia. E a forma que eles tinham de conseguir combater isso, de diminuir as contaminações, tanto as contaminações quanto as mortes também, era com a vacinação. A vacinação ia ser aplicada para todas as pessoas, tanto estrangeiros que moram no Brasil, quanto os brasileiros. Eles pretendiam aplicar essas doses em todos os estados e municípios. Olá pessoal, o meu nome é Marcos Vinícius, eu também faço parte desse trio, junto com a Aline e com a Júlia, e eu vou dar continuidade. Então, conforme a Júlia explicou, o trabalho está visando abordar aqui o combate, a política pública de combate à pandemia, né, que ainda está em vigor, então é uma análise de um processo que ainda está acontecendo, que teve entre as suas etapas de objetivo a vacinação da população brasileira em massa, inclusive da população não brasileira, mas que aqui estivesse residindo. Pois bem, essa nossa análise de trabalho, ela vai estar se somando àquilo que a gente já verificou até aqui, com a lista de verificação da Radan. E a gente está visando entender, então, dentro da política pública estudada, 4 elementos. O primeiro desses elementos é o tipo de política envolvida. Então, dentro da análise teórica, existem políticas do tipo restritivas, que restringem algum tipo de direito, algum tipo de liberdade, algum tipo de capacidade de poderio econômico, e as distributivas, que visam distribuir algo do governo para um determinado grupo populacional ou para a população como um todo. A política analisada, ela é tanto restritiva quanto distributiva. Por quê? Ela restringe na capacidade que ela não permite a livre circulação de pessoas, a abertura de comércios, a ida das pessoas em um determinado lugar, numa balada, num bar, numa coisa, num espaço, ou mesmo dentro da sua própria casa não possam convidar outras pessoas, né? A gente viu isso principalmente no início da pandemia, balneário, na Praia Brava até barricada tinha para você não entrar. Mas ela também é uma política do tipo distributiva, porque ela teve o auxílio emergencial, que se estendeu durante vários meses para diferentes grupos populacionais. Ela também é distributiva quando muitas vezes distribuiu máscara, distribuiu álcool em gel, distribuiu cesta básica e agora distribuindo vacina. Então, ela é uma política que, na esfera de política pública, do tipo de política envolvida, ela é tanto de restringir quanto de distribuir. Perfil dos tomadores de decisão entre função política e função técnica. A gente viu no decorrer dos processos envolvendo a política de vacinação brasileira, que ela tanto no perfil dos tomadores de decisão, ela por vezes é técnica, então baseada em conceitos mais de aplicação técnica, de verificação científica,
Para citar a níveis macro de política, o ministro Mandetta era um ministro de natureza um pouco mais técnica, médico do Ministério da Saúde, voltado para uma atuação de natureza mais técnica, mesmo que aquilo tivesse um alto custo político. E a gente tem as atuações de natureza política, uma função política que desempenha de maneira mais natural o Pazuello. Menos preocupado, às vezes, com questões mais nitidamente ligadas à saúde, mas altamente politizado, não no sentido de que ele era polido ou que ele era inserido macro política, mas seguia um direcionamento político. Claro que aqui, não necessariamente o cenário político vai ser um cenário negativo, até porque, às vezes, no processo de criação da política pública, a agenda política, a formação da política pública, ela precisa de um apoio mais político do que técnico. São N exemplos que poderiam ser dados, mas se eu tenho uma análise muito técnica daquele assunto e eu não tenho engajamento político dos envolvidos, às vezes a gente poderia vir com uma ideia muito boa, ou uma ideia da vacinação que fosse muito, muito boa, mas a população brasileira, por desconfiar daquilo, não estar próximo da realidade dela e o emissor não ser político o suficiente, não vai executar. Então, não necessariamente o perfil do tomador de decisão vai ter que ser 100% político ou técnico, um é pior do que o outro. Mas a subjetividade do tomador de decisão é muito relevante para que a gente possa conseguir aplicar o ciclo da política pública como define a Radan. Além disso, a gente viu dentro das práticas a diversidade das práticas que podem ser revestidas em ações diretas ou em ações indiretas. Se a gente for pensar num combate à pandemia, o primeiro pensamento de ação direta é vacinação como o fim da escala, isolamento social, máscara, álcool em gel, distanciamento, né, social. Isto são políticas públicas tidas como de ações diretas. Elas têm como finalidade o fim daquilo pelo qual a política foi criada, que é a pandemia. Mas as ações da política pública elas também podem ser indiretas, contribuindo para o fim direto, mas executando de maneira a cercar aquela política da qual ela se concentra. E o auxílio emergencial é um exemplo claro de uma política indireta altamente conectada com a política direta. Porque se eu causo um isolamento social, se eu preciso que aquilo aconteça, eu tenho que dar meio de subsistência para aquele que se isola, para que aquele que se isola não morra de fome ou com outros tantos problemas. As políticas indiretas, as ações, as práticas indiretas, às vezes elas são tão ou mais fundamentais que as práticas diretas. Mas o importante é que todas elas caminhem para a mesma finalidade. Eu não posso criar práticas indiretas que desassociam-se das práticas diretas ou que não comungam com a mesma finalidade, sob o esforço de que a política pública vai estar muito desgastada, direcionada para tentar mover um procedimento que não vai ter fôlego existencial para conseguir executar. E depois disso, a gente ainda tem como última análise os esforços de implementação, que são os agentes na execução das atividades. Os esforços de implementação eles também são muito grandes, porque quanto maior o esforço da implementação pelo agente, em regra maior sucesso, quanto mais esforço coletivo para a implementação, em regra maior o resultado. Então, se a gente for pensar assim, durante um certo momento, sem politizar, durante um certo momento, politizando obviamente, mas sem tentar trazer um debate político, a gente teve um momento dentro do processo da pandemia que aparentemente o governador de São Paulo, que está aí na imagem, o João Dória, estava lutando para que a vacinação acontecesse numa velocidade muito rápida, muito grande, atrelada a uma vacina da Coronavac, enquanto o governo federal estava buscando a vacinação ou não, mas com certeza não com a Coronavac. E isso mede o esforço do agente na execução da atividade. Porque se o governo federal e o governo estadual tivessem caminhado no mesmo sentido, o esforço do agente João Dória teria sido menor pela facilidade do processo. Como aqui a gente teve uma dificuldade de que o governo federal caminhasse no mesmo sentido que o governo estadual, teve que ter um maior esforço do agente para que fosse possível implementar aquela política. Então, em algum grau, o governo federal só teve as vacinas para implementar o PNI, o Programa Nacional de Imunização, porque o governo estadual, num árduo esforço, e não estou para defender o João Dória, só para dar um exemplo de alguém que está lutando contra um outro sistema, teve que demandar muito esforço para aquilo ser implementado.
quanto maior a relação de esforço do agente, em teoria maior o seu grau de sucesso. Em compensação, quanto maior o esforço coletivo da implementação, né, em teoria maior a taxa daquilo funcionar de maneira mais efetiva e plena. Porque imagina, se o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todos falassem o mesmo assunto, todos executassem algum grau de esforço de implementação no mesmo sentido, obviamente, né? Porque vai dizer que o governo para não vacinar também teve esforço de implementação, mas todos atuassem no mesmo sentido de esforço de implementação, existe uma chance muito maior daquilo ter um resultado positivo, porque o esforço de implementação caminha no mesmo sentido coletivo, todos se esforçam um pouco menos, mas se esforçam de maneira uníssona. E isso trará mais efetividade, até porque a população faz parte do esforço. Quando você fica em casa, você também faz esforço para que aquilo tenha um resultado. Ainda que você não seja o agente público nesse caso, você seja o agente receptor, você é agente do esforço. Então, com isso, a gente veio mostrar aí algumas verificações da Radan para análise da política pública. E, claro, lembrando que essa política pública é uma política pública em execução. Então, pode ser que ainda daqui a pouco ela venha se mostrar de outras maneiras, de outras formas, tendenciando mais a um determinado ponto do que outro, mas desse recorte temporal que a gente analisou aí nesta lista, desses 4 elementos da lista de verificação, isso foi a nossa compreensão. Muito obrigado a todos e uma excelente noite.